Você sabe o que é sintaxe de fórmula? Se você não sabe, provavelmente você está perdendo um tempo precioso ao tentar corrigir alguns erros ou juntar uma fórmula dentro da outra. E nesse vídeo aqui eu vou tentar te ajudar o melhor que eu puder a entender um pouco mais e ganhar um tempinho aí, justamente nesses casos que eu comentei. Vamos lá? Antes da gente ir para o tema desse vídeo, eu tenho que deixar aqui um disclaimer que eu vou usar muitas fórmulas em inglês, né, nomenclaturas em inglês, porque o meu Excel ele é em inglês. E se você ficou curioso no porquê que eu utilizo o Excel em inglês, volta lá no nosso primeiro vídeo que eu comento um pouco mais sobre quais são as vantagens de usar o Excel em inglês. E agora, bora lá para o nosso tema. Então, o que é sintaxe de fórmula? Sempre quando você começa a digitar uma fórmula, vai aparecer logo embaixo dela um conjunto de informações ali que nada mais são do que os tipos de dados que são requeridos para a fórmula funcionar. Isso exatamente é a sintaxe de fórmula, tá? E por que que isso é importante? Porque se você não colocar o tipo de dado exato que a fórmula está pedindo, ela vai resultar num erro e não vai funcionar, ok? Então, antes da gente mostrar aí alguns exemplos de algumas fórmulas e como é que ela mostra ou não, vamos falar dos tipos de dados que tem, dos tipos de dados que elas podem pedir, certo? Estou começando aqui pelo número, que podem ser números inteiros ou números quebrados, né, com número com vírgula. Números inteiros é 1, 2, 3, enfim. E números quebrados são aqueles que têm vírgula, 1,5, 1,25, 1, qualquer coisa que você queira, tá? Número é bem direto, não tem muito detalhe para explicar. O próximo tipo de dado que a gente tem é o texto, ou em inglês aqui, né? Text ou string. String também é bem comum da gente escutar. Ah, os textos podem ser textos, palavras, nomes, frases completas, desculpa. E quando você tem dentro de uma célula, você pode ter o texto digitado simples, aqui como eu estou mostrando aqui para vocês, ou quando ele está dentro de uma fórmula, por exemplo, igual, eu obrigatoriamente tenho que colocar ele em aspas, tá? Então, dentro de uma fórmula tem que estar entre aspas, assim, como está mostrando aqui em cima, porém sem o igual, tá? Então, você tem números, textos. O terceiro são os lógicos, tá? Logical. E nada mais é do que um valor binário. Então, um valor que só pode ser um ou zero, ou no caso do Excel, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, quando eu faço uma comparação um igual a um, eu estou fazendo um teste lógico, um teste binário que, nesse caso, como um é igual a um, me retorna true, verdadeiro. Tá? Se eu comparasse um com 2, ele me retornaria falso. E ele sempre vai retornar só verdadeiro ou falso, não importa o que eu compare. Tá bom? Então, lógico, são valores que só tem duas opções, verdadeiro ou falso. Ok? Em terceiro, nós também temos valores. Às vezes a fórmula, desculpa, ela pede valores. O que são valores? Valores são, resumidamente, qualquer coisa, só que tem que ser algo único. O que eu quero dizer com isso? Eu posso colocar ali dentro um texto, um número, um valor binário, porém sempre tem que ser uma célula só, ou um valor só. Eu não posso colocar um e 2, né? Então, por exemplo, um e 2, tá? Tem que ser sempre um valor só, ou um ou dois. E, por exemplo, eu não posso selecionar um conjunto de fórmulas, né? Então, por exemplo, eu não posso selecionar aqui de H1 até H14. Eu tenho que selecionar somente H1, aí sim é um valor, ok? Fora isso, eu posso ter qualquer coisa ali dentro daquela célula que vai ser considerada como valor e a fórmula vai funcionar, tá? Quando eu seleciono um conjunto de células, é o que a gente chama de array, né? Um conjunto de células ou um conjunto de dados, tá? Essa expressão também funciona até para Python, por exemplo, que é uma linguagem de programação, tá? Então, um array é um conjunto de dados, um conjunto de células aqui dentro do Excel. Beleza? Esses são os tipos de dados que uma fórmula pode pedir, tá? Então vamos lá para os nossos exemplos. Primeiro deles usando somente números fórmula sum, tá? Então ele pede aqui número um, número 2, número 3 e assim subsequente, tá? Eu posso aqui ou digitar 1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula, etc.
ou eu posso vir aqui e selecionar um conjunto de células, tá? E ele me retorna a soma desses números, ok? O que acontece se eu colocar um texto dentro de uma fórmula que pede número? Então, no caso de soma, ele me retorna zero, porque eu não tenho nenhum número ali no meio daquele texto. Porém, ele também pode retornar hashtag velho, ou seja, a fórmula deu erro, né? Então, ela me retorna nada, ela me retorna um valor errado, ok? Números direto ao ponto. Se você colocar número ali dentro, ele soma, ele faz a média ou qualquer tipo de fórmula que você coloque de matemática. Se você colocar algum outro valor ali no meio, ele não vai somar, né? Então, por exemplo, se eu também colocasse aqui no meio os textos, ele consideraria ali como zero e continuaria a soma normal. Ok? Vamos para o nosso segundo exemplo, que é usando aí texto, tá? Eu vou usar aqui search. E aqui tem uns detalhes bem interessantes. Então, na fórmula search, ela procura uma palavra ou uma letra dentro de um outro texto. Ok? Então, aqui a primeira etapa ele está falando find underline text. Né? Então, essa primeira etapa aqui, find, antes do underline, ela já dá uma dica do que é. Então, aqui é o que eu quero procurar. Né? Find em inglês, procurar. Então, o que eu quero procurar, underline text. Aí ele está me indicando qual que é o tipo de dado que eu tenho que colocar ali dentro. Então, automaticamente eu sei que eu tenho que colocar um texto e nessa primeira etapa, o que eu quero procurar. Então, vamos dar um exemplo aqui que eu quero procurar a letra E, ok? Ponto e vírgula, within, underline, text. Aqui, a mesma coisa de novo. Within é dentro de algo. Underline, text, que é o tipo de dado que eu preciso colocar ali dentro. Então, é dentro de algum texto também. Né? Então, aqui, nas duas partes, ele me pede um texto. Vamos supor que eu quero procurar aqui na célula B2. Ok? Então, o primeiro exemplo aqui que eu dei é um texto entre aspas. E o segundo é um texto dentro de uma célula. E aí vem aqui uma parte interessante também, que se eu colocar aqui ponto e vírgula, ele me pede start underline num, tá? Aqui segue a mesma regra, então start seria algo como começo, início, ok? E underline num, aqui ele já está abreviando o tipo de dado que ele requer, que no final das contas é um número, tá? Então aqui eu teria que colocar um número, por exemplo, 1 ou 2, ou enfim, qualquer tipo de número, tá? Só que, se vocês observarem aqui, está entre colchetes, tá? Quando a etapa da fórmula está entre colchetes, não é obrigatório você colocar um dado ali dentro, tá? Se você não colocar nada, se você simplesmente fechar a fórmula, o Excel ele vai pegar o valor padrão e colocar ali dentro. Nesse caso da fórmula search, é o número 1, tá? Então, eu posso dar Enter que a fórmula vai funcionar normalmente. Então, a partir da letra número 1, ele vai procurar o E dentro desse texto. Então, ele retorna aqui número 2, né? Ali a letra número 2, que é onde está a letra E, que é o que eu estou procurando, tá? Se eu colocasse, por exemplo, start number 3, que no meu caso aqui é a letra X, ele vai procurar E a partir da letra X. Ele vai dar um erro porque em texto eu não tenho mais a letra E depois da letra X, ok? Mas como eu não coloco nada, ele entende automaticamente, ele coloca um padrão lá, um número padrão, que nesse caso é o 1, ok? Então aqui é importante, se tiver entre colchete, não é obrigatório você colocar um valor. É interessante porque você consegue especificar melhor o que você precisa, porém não é necessário, ok? Partindo aí para o tipo de dado lógico, tá? Eu acho que a fórmula mais conhecida que existe é if. E logo ali no if ele começa a pedir um logical test. Então, nesse caso, ao contrário lá da fórmula search, ele coloca o tipo de dado logo na frente, logical, underline test, ele só está ali indicando que você vai fazer um teste para que a fórmula de if funcione. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 1 igual a 1, e aqui de novo a gente tem colchetes, né? O que acontece se eu tentasse fechar aqui sem nada? Nesse caso do if, infelizmente ele dá problema porque eu preciso de pelo menos um dos dois valores, seja o value if true ou value if false, tá? Então um dos dois eu tenho que colocar para que a fórmula funcione. Nesse caso aqui, mais uma vez, value é o tipo de dado que ele pede e
underline if, underline true, é um indicativo do que aquela etapa representa. Então, ali é um valor se verdadeiro. Então, se 1 for igual a 1, qual que é o valor que eu quero retornar? Né? Então, eu vou colocar aqui aspas, ok, por exemplo. E eu não vou colocar aqui o valor se falso, tá? Eu vou deixar ele automático, que no caso aqui ele vai retornar como falso, se for falso o valor. Nesse caso, 1 é igual a 1, então ele está retornando ali ok, certo? Se eu colocasse 1 igual a 2, ele me retorna aqui falso. Então, a primeira etapa eu estou fazendo um teste lógico, é o tipo de dado que ele pede, é um teste lógico. E aqui depois eu posso colocar qualquer coisa, então eu posso colocar um texto, posso colocar um número aqui, por exemplo, 1000, então eu posso colocar qualquer coisa que é o valor que ele está requisitando ali. Beleza? Por último, não menos importante, vamos usar uma fórmula que usa tanto velho quanto array. Tá? E para esse exemplo eu vou usar aqui a fórmula match, que nada mais é, ele vai procurar, ou seja, lookup, underline velho, ele vai procurar um valor dentro de um conjunto de dados. Tá? Então, como eu expliquei para vocês, valor tem que ser um valor único, eu não posso selecionar aqui um conjunto de dados. Eu vou pedir para ele procurar, por exemplo, texto, tá? Que é um valor. Ponto e vírgula, lookup array. Aqui ele está me pedindo um conjunto de dados. Eu vou selecionar aqui a coluna B inteira, que é um conjunto de dados, né? Eu nem sei até qual linha ali vai na coluna B, então eu estou selecionando um conjunto inteiro da coluna B. Ponto e vírgula, que mais uma vez a gente ficou um pouco em cima aqui, mas a gente tem um valor opcional. Nessa forma específica no match eu costumo selecionar aqui 0 porque eu quero o valor exato. Então eu posso ou digitar ou selecionar o valor 0. E fechando aqui, ele me retorna 2, porque na primeira célula eu não tenho a palavra texto, na segunda célula eu tenho a palavra texto, então ele me retorna o valor 2, que é a segunda célula. Ok? Então aqui, novamente, na primeira etapa ele me pediu um valor, eu coloquei aqui texto, mas eu poderia colocar poderia colocar uma data, poderia colocar um valor binário, certo? E na segunda etapa aqui eu coloquei um array, que é um conjunto de informações, na verdade um conjunto de dados, né? E dessa fórmula ali ele me retornou um valor correto. Então, próxima vez que você for fazer uma fórmula, se atente, caso esteja dando um erro, por exemplo, tente dar uma olhada o que pede cada etapa aí da fórmula, né? Então, se ela pede um value, um array, um número, ou um texto, ou um binário, tá? Tenta dar uma olhada aí nesses pedacinhos da fórmula e se o que você está colocando ali dentro é realmente o que ele pede, tá? Ou se, por exemplo, você for colocar uma fórmula dentro da outra, preste atenção se o retorno daquela fórmula, ou seja, quando eu faço uma soma, está me retornando aqui um número, né? 5,5 ele é um número. Por exemplo, no if aqui, se eu retornar aspas, ok, isso é um texto. Então, presta atenção no valor que aquela fórmula está retornando, se é o valor que a próxima fórmula está pedindo. A gente está começando a avançar um pouco, provavelmente eu vou fazer um vídeo detalhando um pouco de como é que você coloca fórmula dentro de fórmula, mas uma dica, atente-se ao sintaxe da fórmula, que provavelmente você vai conseguir fazer e vai conseguir obter o resultado que você deseja. Beleza? Bom, se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha ali pra gente, comenta alguma coisa, tá com alguma dúvida, tem alguma sugestão de tema pra gente tratar aqui para eu conseguir te ajudar de alguma forma? Coloca nos comentários aqui embaixo que eu vou tentar atender essa solicitação. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.